Bem-vinda à Casa do Baralho, onde você mergulha nos mistérios dos oráculos, desvenda símbolos e se reconecta com o sagrado. Aqui a cartomancia vai muito além das cartas. É linguagem, magia e caminho. Puxa uma cadeira, embaralha seu baralho e vem comigo, porque aqui sempre tem uma carta virada para você. Seja bem-vinda ao primeiro episódio da nova temporada de Na Casa do Baralho. Se você chegou até aqui, é porque sabe que a cartomancia é muito mais do que virar cartas e esperar que algo mágico aconteça. Olá, eu sou Dri Conde, sou especialista no baralho Petit Lenormand e te ensino essas cartas de um jeito que você nunca viu. Hoje a gente começa uma série especial sobre as raízes históricas, culturais e simbólicas da cartomancia, com profundidade, sem misticismo forçado, sem folclore pasteurizado. Aqui você vai entender o porquê das coisas. E o tema de hoje é espinhoso, mas necessário. Porque no Brasil a cartomancia virou um balaio de gato entre orixá, cigano, espiritismo e esoterismo. E o mais importante, como é que tudo isso impacta na forma como você aprende a ler as cartas. O baralho Petit Lenormand, como a gente conhece hoje, surgiu no século XIX, mas ele não nasceu místico, nem cigano e nem francês exatamente. A estrutura dele veio de um jogo alemão de 1799, chamado Das Spiel der Hoffnung. Eu sei lá como é que fala isso. Mas, traduzindo, o jogo da esperança. Criado por Johann Caspar Hestel, um empresário da Bavária, protestante, interessado em educação moral através de imagens e símbolos. Esse jogo de tabuleiro tinha 36 figuras simbólicas, as mesmas que a gente vê hoje no baralho Petit Lenormand. E ele servia tanto para entreter quanto para educar os jogadores. Sim, educar. Ele era um instrumento pedagógico. E aqui entra um ponto que quase ninguém comenta. O Petit Lenormand nasceu como uma linguagem simbólica e não como uma ferramenta de adivinhação. Ele foi inspirado na literatura emblemática, um gênero muito comum entre os séculos XV e XVII, onde imagens simbólicas vinham acompanhadas de máximas morais. Era assim que se educava o povo na ética cristã protestante. A própria Mademoiselle Lenormand, que inspirou o nome do baralho, provavelmente nunca usou essas cartas. Mas o nome dela, como símbolo de vidente famosa, foi usada para vender o baralho mais tarde. Quando esse baralho chegou ao Brasil, ele encontrou terreno fértil e muito peculiar. Aqui, ao longo do tempo, ele foi se misturando com tudo. Religiões afro-brasileiras, o espiritismo dito kardecista, a umbanda, o esoterismo europeu e saberes populares diversos. Mas por que isso? Porque a cartomancia no Brasil sempre foi um espaço de resistência simbólica, principalmente entre mulheres negras, pobres e marginalizadas, e também com povos minoritários, como o povo cigano. Era um território onde se podia afirmar saber, poder, visão, mesmo sem acesso à educação formal. Cartomantes em feiras, periferias, centros espíritas, terreiros, muitas vezes eram as únicas pessoas a quem outras mulheres recorriam para falar de seus problemas. As cartas viraram, então, ferramentas de escuta, de consolo e de orientação simbólica, como são até hoje, aliás. Não à toa, a figura da cartomante mãe de santo espírita cigana virou um estereótipo popular. Aliás, quem nunca viu aquele papelzinho pregado num poste? Ela carrega tudo isso, um sincretismo entre sobrevivência, devoção e adaptação.
Mas tem um detalhe importante aí que ninguém te conta. O baralho não é originário de nenhuma dessas religiões nem povos. Nem da Umbanda, nem do Candomblé, nem do Espiritismo, nem dos povos ciganos. Na África, por exemplo, os oráculos tradicionais são outros, os búzios, a geomancia, o Ifá. A cartomancia é um elemento europeu que foi apropriado, adaptado e ressignificado pelas realidades brasileiras. E é aí que a coisa se embaralha, literalmente. A mistura com essas práticas religiosas criou um imaginário em que só lê bem quem tem entidade, ou precisa consagrar o baralho, ou ainda é necessário algum dom especial, ou então uma iniciação mística. E aqui eu preciso ser direta, isso não é verdade. Você pode ler as cartas com espiritualidade, se isso fizer parte da sua fé, mas não precisa. O Petit Lenormand é uma linguagem simbólica e como toda linguagem, pode e deve ser aprendida com método. Como eu costumo dizer para as minhas alunas, o maior dom que você precisa ter para ler as cartas é sentar a sua bunda na cadeira e estudar. Aprender cartomancia com estrutura, método, consciência simbólica é que a FAPEL, a minha formação em Petit Lenormand, se propõe a ensinar. Aqui a gente não reproduz folclore, a gente entende o símbolo. Não é sobre ter guia espiritual, é sobre ter um vocabulário simbólico claro. Isso não elimina a fé de ninguém, mas resgata a autonomia interpretativa. Quando você deixa de depender de sensações vagas ou da sorte e começa a pensar com as cartas, tudo fica mais fácil. Tudo começa a fazer sentido. E como é que você faz isso? Com raciocínio simbólico, estrutura narrativa e, acima de tudo, ética na leitura. Esse é o coração do método Lenormand, o método que eu desenvolvi para ensinar o baralho Petit Lenormand. O que a gente vive no Brasil hoje é o resultado de uma história complexa e muito rica, mas também de muita confusão. A cartomancia virou uma colcha de retalhos, bonita, viva e muitas vezes mal costurada. Se você quiser entender de verdade como ler com profundidade, com autonomia, se você quiser prática simbólica limpa, estruturada, com técnica, não com superstição, esse podcast é para você. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a confusão que atrapalha milhares de alunas. A diferença entre Petit Lenormand e Tarot. E por que é que essa confusão pode complicar totalmente a sua leitura. Até lá!